Uma alegria estar aqui, podendo compartilhar da Palavra de Deus com vocês. E para quem não me conhece, eu sou o Daniel, talvez mais conhecido como o pai dos 5. E sou casado com a Carol, não tem jeito, fica esse estereótipo mesmo. O meu nome não é mais Daniel, mas é o pai dos 5. Então a gente tem o Davi, que tem 10 anos, depois só veio mulher. Então a Lorena, Isabel, Maria e Ana. Ainda bem que o primeiro mais velho garantiu o homem, para fazer de segurança, né? Mas é uma alegria estar aqui. A gente vai abordar um tema muito, como todos, né? Mas muito relevante. Pureza é algo esperado por Deus. Pureza é algo que Deus espera de nós. Então, para a gente aquietar um pouco o nosso coração e lembrar de que estamos diante da Palavra de Deus, nada melhor do que nós orarmos, aquietarmos o nosso coração. Vamos orar? Deus amado, Senhor, o Senhor conhece as nossas limitações, fraquezas. O Senhor conhece especialmente os nossos pecados, Pai. Aquilo que fazemos, achamos que fazemos em secreto, está escancarado aos Teus olhos, que vê todas as coisas, inclusive aquilo que pensamos de maneira impura, também está diante do Senhor, Pai. Deus amado, sabemos da Tua graça e como ela nos alcançou e contamos com ela também nesse processo de santificação. Mas nos faça lembrar que o Senhor também espera de nós uma disposição intensa de viver conforme a Tua vontade, que é pura para as nossas vidas, Pai. Dá-nos a submissão inteira à Tua Palavra e que saiamos dessa aula cientes do pecado que muitas vezes carregamos, cientes de que o Senhor conhece todos eles e cientes de que o Senhor pode transformar um estilo de vida impuro ou traços de impureza num estilo de vida completamente puro e santo, Pai. Não conseguiremos fazer isso a parte da Tua graça e do Teu poder, o poder do Teu Espírito. Por isso ajuda-nos e que haja disposição, entrega do nosso coração, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. A minha querida esposa ficou de trazer o copo. Está aqui. A boca já começa a secar nos primeiros 3 minutos. É ruim beber água na frente de vocês? Porque vocês veem a mão tremer, né? Não tem jeito. Mas a mão treme, gela um pouco. De saber que o Senhor, Ele está conosco e do desejo de temê-lo. Vamos lá. Eu não sei quem se lembra quando Moisés foge e ele acha que a sua vida vai ficar tranquila. E aí ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E de repente, ele está ali na frente de uma sarça, de um arbusto que queima, e que queima, e que está em chamas. E não, ele continua queimando. E Moisés chega diante daquele arbusto e Deus se revela a ele. E quando Deus se revela a Moisés, ele diz: tire as sandálias dos teus pés, porque você está pisando em terra santa. Êxodo 3:5 esse texto. Josué 3:5.
o povo agora liderado sob Josué está ali no Rio Jordão, na iminência de entrar em Canaã pela primeira cidade, que era a cidade de Jericó. E Deus dá várias instruções para o povo por meio de Josué. E uma delas, talvez a principal, era: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isaías capítulo 6. Isaías tem uma revelação especial, extraordinária. Ele tem uma visão de Deus sentado em seu trono, em toda a sua majestade. E quando Isaías tem essa visão extraordinária, ele cai em si e ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens, de um povo de lábios impuros. Isaías reconhece a santidade de Deus diante da sua pecaminosidade. Eu me lembro de uma história incrível que eu costumo contar para as crianças e contei ontem ao redor do nosso jantar. Aliás, a gente tem aproveitado muito as refeições para contar histórias. Aliás, abre parênteses, refeições são ótimas oportunidades para você encantar seus filhos com as histórias da Palavra de Deus. E como eu sabia que eu ia tratar dessa história, eu contei ontem. Pedro, Tiago e João pescando não, eles estavam ali, na verdade, ouvindo o Senhor Jesus pregar, e a multidão era tamanha, está lá em Lucas 5, versículo 8, desse texto. E Jesus diz: olha, eu preciso me afastar um pouco, e eu vou ficar aqui, ali no barquinho, pregando para vocês. E Jesus prega, e Jesus fica ali no barquinho de Pedro, e aí Jesus diz para Pedro, depois que termina o seu sermão, lança as redes ao mar. Pedro disse: mas Senhor, nós pescamos a noite inteira e não deu nada. Jogamos para a direita, para a esquerda e não pegamos nada. Mas, se é o Senhor quem está falando, eu jogarei. E o texto diz o que acontece. Eles pegaram tanto peixe que precisavam do auxílio do barco ao lado para poder ajudá-los. Quando Pedro percebe isso, ele diz: Senhor, retira-te de mim, pois eu sou pecador. O mesmo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo de 13 a 15, diz o seguinte, preste atenção: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e vigilantes, esperando na revelação que está em Cristo Jesus. E como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que viviam anteriormente no tempo da vossa ignorância. E segundo santo aquele que vos chamou, sede santos vocês, sede santo também o vosso procedimento no meio de todos os homens. E aí ele termina dizendo a frase mais conhecida talvez: sede santos, porque eu sou santo. O termo pureza, linguisticamente falando, a gente não vai entrar na questão linguística com detalhes, mas o termo pureza ele abrange uma série de significados. Agir com retidão, integridade de vida, andar por um caminho plano, inculpabilidade, alguém que vive sem culpa, pureza no sentido de ser puro mesmo, sinceridade, decência, e talvez o que eu mais gosto do significado, alguém que vive de maneira apropriada para Deus. Percebam que o tema pureza, embora a gente sempre ou quase sempre relaciona impureza a
imoralidade. Não só, mas também. O termo pureza ele é muito mais abrangente. Por isso que eu pensei numa definição de pureza e eu quero compartilhar com vocês. E eu lembro de um grande pastor, alguém que modelou muito a minha vida. Ele dizia, é muito importante a gente definir alguns termos, porque quando alguns termos são definidos, é mais fácil a gente vivê-los. Defini-los à luz da palavra, claro. E pureza para mim pureza é a firme decisão de buscar continuamente viver um estilo de vida conformado à palavra de Deus. Pureza é a firme decisão de buscar continuamente viver um estilo de vida conformado à palavra de Deus. Não é nunca pecar, não é isso. Mas é uma busca contínua em que há como diz o Salmo 119, 112, que o pastor Mendes leu hoje, é uma disposição de coração, de não querer se deixar dominar pela impureza. É isso. É uma busca contínua. Impureza não. Impureza é a triste e pecaminosa escolha de viver um estilo de vida conforme o mundo e os seus valores corrompidos. Vou repetir. Impureza é a triste e pecaminosa escolha de viver um estilo de vida conforme o mundo e os seus valores corrompidos. Onde você tem andado? No caminho da pureza e da santificação ou no caminho da impureza? A quem o seu estilo de vida mais se conforma? Quando a sua esposa, o seu chefe, os seus funcionários, os seus filhos, eles olham para você, o teu estilo de vida, eles lembram de você como pai. Quem é o meu pai para mim? Quem é o meu avô? É alguém que anda no caminho da pureza. Agora, a pureza, ela atinge a todos. A impureza atinge a todos. Ela atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos e os da melhor idade, vamos dizer assim, para ninguém ficar bravo comigo aqui. Os mais velhos, os mais maduros. Ela atinge a todos. Certa vez, aconselhando um grande amigo meu de São Paulo, ele passou pela seguinte situação com o filho dele de 8 anos. 8 anos. Foi à casa desse meu amigo, um casal com filhos. E certa altura, o garoto de 8 sentado no sofá, junto com uma amiguinha ali de 7, sentada no sofá. Os pais conversando, batendo papo. De repente, a mãe da menina dá um grito. Para! O menino de 8 anos, filho desse meu amigo, sabe o que estava fazendo? Passando a mão por dentro da calcinha da menina de 7, no sofá. Lembro-me de um outro grande amigo meu, que ao investigar o coração do filho, e muito à luz do que o pastor Ricardinho disse semana passada, nós precisamos investigar e pensar e conversar sobre impureza com os nossos filhos. Ele, num desses bate-papo importante que a gente tem que ter com os filhos, ele dizia, filho, e aí? E outra coisa, hein? Aprendo a fazer perguntas sábias. Perguntas profundas e que ajudam a revelar o coração do filho. Filho,
Como é que você está naquela área de impureza? Ou você pode ser mais específico. Filho, como é que estão os seus olhinhos? E aí o garoto disse, porque o pai tem cultivado essa conversa boa com o filho. O filho disse, pai, sabe o que aconteceu hoje? Eu fui até a mesa da professora entregar o trabalho. 9 anos. E na hora que a professora estava sentada, eu fui entregar o trabalho, eu me debrucei para colocar o trabalho em cima da mesa. Papai, desculpa. Na hora que eu me debrucei, eu olhei no decote da roupa da minha professora. A impureza atinge a todos, crianças, jovens. Os mais velhos talvez não consigam manifestar por causa da diminuição do vigor, mas está lá. Está no coração, está no pensamento, está lá. Agora, o mais legal de tudo isso é que, da mesma maneira que uma criança, ela pode ser dominada pela impureza, o seu filho, desde cedo, ele pode aprender o caminho reto, o caminho da pureza, da santificação. Dá um baita trabalho fazer isso, mas tem que fazer. É papel nosso. Deus chamou-nos para isso também. Assim como um jovem, um adolescente ou um idoso pode sim se libertar dessa escravidão, desse hábito pecaminoso da impureza. A impureza, ela se manifesta, a gente vai pensar um pouquinho agora e começar a abrir os textos da Escritura. E a impureza, ela se expressa de diversas maneiras. E talvez, não por ordem, mas eu queria começar com Filipenses capítulo 4, versículo 8, aonde a impureza pode estar manifestando em sua vida. Filipenses 4, 8. Quem pode ler e abrir? E outro, se puder abrir em Romanos 8, 5. Filipenses 4, 8. E uma outra pessoa já em Romanos 8, 5. Quem abrir, por favor, pode ler em voz alta para todo mundo ouvir. Aos irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Tudo que for puro. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que nós alimentemos em nossa mente. Romanos 8, 5. Quem abriu puder ler, por favor, agradeço. Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne, deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito e deseja. Impressionante esse texto. Impressionante esse texto. Quem vive com a mente voltada para a carne terá um estilo de vida na carne. Quem vive com a mente voltada e dirigida, submissa ao Espírito Santo, terá uma vida no Espírito. Agora, muito cuidado com aquilo que você está pensando. Muito cuidado com aquele pensamento contínuo e irregular, impuro, estou falando. Muito cuidado com aquilo que você alimenta em sua mente. Por quê? Porque aquilo que nós pensamos de maneira impura, com regularidade e continuamente, pode nos levar a uma ação prática. Ou vocês acham que o adultério é um susto? Ah, não é mesmo. É um processo. A gente vai falar um pouco desse processo. Muito cuidado com aquilo que você tem alimentado continuamente e regularmente. Porque aquilo que você pensa continuamente pode te levar
a algo prático. A impureza se manifesta além da nossa mente, ela se manifesta nas nossas emoções. Muito cuidado com as emoções. Claro que debaixo, e Cota, se não me engano, vai falar sobre isso, as emoções debaixo da direção do Espírito é uma bênção. Controlada pelo Espírito Santo é uma bênção. É provisão de Deus. Mas se você usar as emoções como pressuposto de decisões, você tem tudo para ter sérios problemas. Você pode chorar, como alguns anos atrás eu precisei chorar copiosamente, confessando alguns pecados para minha querida esposa. A gente pode chorar de tristeza e arrependimento por causa dos nossos pecados. Mas pode haver um jovem que está emocionalmente abatido porque ele gosta tanto daquela moça. Mas o pai e a mãe já disse, não autorizo o namoro de vocês. O pastor já disse, não autorizo. O líder que está debaixo, o líder de jovens, por exemplo, diz, não autorizo. Mas eu gosto tanto dela. E ele chora. Emoção pecaminosa, emoção impura. A impureza se manifesta em nossa mente, se manifesta em nossas emoções. A impureza se manifesta, e agora eu vou pegar no calo. No meu calo também. Em nossa consciência. Atos 24:16. Quem pode abrir, por favor, e ler em voz alta? Atos 24:16. A impureza pode estar manifesta em nossa consciência. Por isso, procuro sempre ter uma consciência inculpável diante de Deus e dos homens. Por isso, procuro sempre ter uma consciência inculpável. As outras versões, essa é a NVI, mas a Almeida diz pura e a limpa. Você está na Almeida? Tá. E a NVT acho que diz pura, se eu não me engano. Enfim, presta atenção, queridos. Esse texto é muito sério. Paulo está diante do governador Félix fazendo uma das suas defesas. Ele diz, por isso, eu me esforço para ter a consciência pura diante dos homens e diante de Deus. Esse termo, pura, nessa passagem é a coisa mais linda. É a imagem de uma vinha tão bem podada que ela está pronta para ser carregada de frutos. Uma consciência pura. Paulo, na sua carta de 2 Timóteo 1:3, se não me engano, ele diz a mesma coisa para Timóteo. Ele diz, Timóteo, eu me lembro, e em lágrimas eu oro por você dia e noite incessantemente, e me lembro como eu procurei servi-lo de consciência pura. A impureza se manifesta em nossa mente, ela pode se manifestar em nossa mente, em nossas emoções, em nossa consciência. Mas a impureza também pode se manifestar por meio dos nossos olhos. Se pode. Provérbios 6:25. Quem pode abrir, por favor? Provérbios 6:25. A impureza pode estar dominando os seus olhos. Não cobices no coração a sua beleza, nem te deixes levar pelos seus olhares. Não cobices no teu coração a tua beleza. Como que termina a sua versão? Nem te deixe prender pelos seus olhos. Sabe o que significa isso? Prender os seus olhos é não ser capturado
pelos olhares dela. Não estou falando da sua esposa, óbvio. Obrigado, querido. Obrigado, Bima. Não cobices no teu coração a formosura dela, para que você não seja capturado pelos olhares dela, a ponto de você ser seduzido, arrastado pelo teu desejo de cobiça. Me chama muito a atenção, já vou deixar você falar, me chama muito a atenção que o texto começa dizendo, não cobice no seu coração. Pode falar, querido. Tinha um pastor que comentava comigo, na segunda olhada. A primeira você passou, a segunda vez que você olha... Com certeza. Mas mesmo a primeira olhada, às vezes é bom a gente tomar cuidado também. A gente tem que tomar um pouco cuidado com esse conceito, porque às vezes a pessoa... às vezes a primeira olhada ela é meio panorâmica, né? Então, mesmo a primeira olhada, ela tem seu cisne. Não, claro, eu estou entendendo o que você está falando. Fala, querido. Oi? Os passarinhos podem voar sobre sua cabeça, podem fazer ninho. Dizer moradia. Eu acho que você pensar, olhar, analisar, viu? Sim. Ele não pode ficar. Com certeza. Com certeza. É por aí que a gente vai caminhar mesmo, né? Por isso que eu falei que isso pode acontecer, tá? Vamos lá. A impureza pode se manifestar em nossa mente, pensamento, em nossas emoções, em nossa consciência, por meio dos nossos olhos. E a impureza também pode se manifestar por meio das nossas palavras. Efésios 4, 29. Por favor, quem pode abrir? Efésios 4, 29. Cadê? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Mas tem tanto lixo que às vezes sai da boca de crente. Outro dia eu fiquei com raiva de mim mesmo, se é que a gente pode dizer assim. Eu fiquei indignado porque eu estava conversando com um crente e ele veio me contar uma piada suja. Crente, está na igreja, sempre aí na igreja, participa das atividades, enfim. Uma piada suja. Mas não foi pouco suja. Eu só olhei para ele, não esbocei nada. Fiquei olhando, uma cara de reprovação. Eu fiquei com raiva porque eu devia ter dado uma nele. Falei, que palavra é essa? Talvez ainda vá procurá-lo para falar com ele. Palavra torpe é palavra inútil. Palavra que não tem proveito nenhum. Palavra torpe significa a imagem de uma carne putrefata, uma fruta machucada, é algo que não tem proveito. Palavra torpe. Que tipo de palavras e de frases os seus filhos ouvem de você na hora que você está exausto? Agora eu peguei pesado, né? Que tipo de expressões e frases e palavras saem da sua boca quando o seu filho testa a sua autoridade? Não aguento mais você, filho. Some da minha frente. Você tem algum problema? Você não vai mudar nunca. Você não tem jeito. Palavra torpes. Talvez devêssemos pensar, ao longo das últimas semanas, que tipo de frase os nossos filhos mais têm ouvido de nós, especialmente na hora que estamos cansados. Vou falar por mim agora, tá? Com fome
e com os nossos limites testados. Atrasado para ir na igreja. Atrasado para ir na igreja, boa. Atrasado para ir na igreja, boa. Isso é fácil, né? Rapaz, não é nada fácil. A gente começa a se trocar ontem. Não, eu falei por mim que imagina. É uma luta, é uma dinâmica, e a gente precisa tomar uma decisão, porque em grande parte a culpa é nossa, é a gente que acorda eles, e a gente estabelece uma norma. Filhos, às 8h30, 8h25, para os mais velhos, é bem claro, 8h25 todos prontos. Vocês entenderam a norma? Sim, entendemos. Tá bom, 8h25, todo mundo pronto. Acontece sempre. Não. E aí existem as admoestações bíblicas, que aí, talvez dia 24 de setembro, eu vou ministrar uma aula para pais, a gente pensa nisso. A gente estava onde mesmo? Em qual? A boca, na boca. É tanta impureza, na fome. Está quase começando a fome. É nas palavras que a gente tem que tomar cuidado. E lembrei agora. Nas últimas semanas, se você fizer um check-out agora e tentar lembrar, talvez uma tarefa para casa, eu sempre gosto de deixar uma tarefa. Deita a cabeça no travesseiro e fala: o que é que meu filho mais tem ouvido de mim? Nessas horas todas. Vocês sabem as piores horas. O que é? Filho, você está desonrando o seu pai e a Deus. Isso precisa mudar na sua vida. Filho, tem algo que eu posso fazer por você? Ou muitas vezes, como eu tenho que fazer com o meu filho, dizer: filho, você está tão obstinado, que nós precisamos clamar misericórdia de joelhos. E eu pego ele, levo ele para o quarto, a gente precisa clamar misericórdia. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Sabe o que vai acontecer? O seu filho e o meu filho vai crescer ouvindo as expressões que você fala. E sabe que isso pode ter um efeito na vida deles. Você pode, por meio da sua palavra e do seu conselho, estar ensinando filhos e filhas a crescerem em sabedoria. E entender que eles são pecadores e que só existe uma solução, que se chama Cristo Jesus. Não é o pai, não é a mãe, é Cristo Jesus. Adoro falar de pais, então eu vou ficar mais um minutinho aqui. Se a tua bronca durar 5 minutos com o seu filho no banheiro, por exemplo, ou no quarto, eu recomendo que você gaste 1 minuto ressaltando o pecado do seu filho. E os outros 4 apontando a solução na cruz. Tem pais que fazem o contrário. Ficam 10 minutos falando um monte de coisa para os filhos. Talvez esbravejando a sua carne. E talvez se nós perguntássemos para os nossos filhos, como às vezes a gente tem feito, especialmente quando a gente fala demais, filho ou filha, você pode repetir o que o papai falou? Outro dia eu tomei um susto. Meu filho disse: papai, eu não entendi nada. E não entendeu mesmo. Precisa de uma série de 6 EBDs só para falar da língua, né? Então vamos caminhar na outra manifestação e a última de impureza. Colossenses 2:6. Quem pode ler, por favor? Vocês estão comigo aqui? Está tudo bem? Estão aqui atentos? Tá bom. Colossenses 2:6 é a última manifestação possível de haver impureza. Portanto, assim como recebeste de Jesus, o Senhor também andai nele. Que lindo esse texto, hein? Que texto lindo! Assim como recebestes Cristo Jesus, assim também, coerentemente, andai nele. A última possível manifestação de impureza pode ser por meio do seu e do meu estilo de vida. Talvez um dos textos que eu mais gosto, e a gente tem mais falado lá em casa o tempo inteiro, é Romanos 6:4.
Filhos, andemos em novidade de vida. Filhos, andemos em novidade de vida. Você anda em novidade de vida? Qual dessas 5 áreas você precisa correndo para ontem se livrar? Abandonar. É a manifestação da impureza por meio daquilo que você pensa, é por meio das suas emoções, é por meio da sua consciência, é por meio dos seus olhos, é por meio das suas palavras, ou é por meio do seu estilo de vida? São 6 áreas, não são 5. Qual é? Eu queria propor aqui, deixa eu ver se dá certo esse tempo aqui. Eu queria pensar com vocês aqui, um pouquinho mais. Ô louco, sumiu aqui o... Cadê meu assessor para assuntos? Acho que ele desligou. Desligou, então peraí que eu ligo. Calma que eu ligo. Para ligar aqui, aponta para cá, Bimar. Também não usei, né? Ligou? Não acende luzinha nenhum? Ah, aí atrás acendeu, né? Sabe tudo, vocês viram, né? É raro usar isso aqui, eu sempre fico mais... Mas tudo bem. Esfriou. Mas eu quero propor para vocês e quero levá-los a pensar... enquanto liga lá, vamos focar aqui. Em qual caminho... Oba, obrigado. Em qual caminho nós vamos... Em qual caminho você e eu estamos andando? Se é no caminho da decadência... que é o caminho da impureza, é uma decadência, um estilo de vida decadente, ou se é o caminho da pureza, que é o caminho da santificação. Vou fazer funcionar isso aqui. Isso aqui não é para olhar, só no final, viu? Aqui. Achei. Vamos lá. Aí. Claro que talvez não necessariamente nessa ordem, tá bom? Mas eu queria propor aqui propor não. Eu queria assustá-los ou expô-los à luz da palavra de Deus o perigo desse caminho. E queria levá-lo a avaliar se você está andando nesse caminho triste, corrompido, enganoso, que vai acabar com a sua vida. Que é o caminho da decadência, o caminho da impureza. E esse caminho da impureza, ele começa com pequenas concessões. Se é que existem pequenas concessões, mas pequenas concessões. É uma segunda olhada... ou talvez a primeira panorâmica, talvez com mais regularidade. É um flerte estúpido com a secretária. É uma mentirinha. Existe mentirinha. É uma frase sempre sendo repetida, a mesma frase há anos para o seu filho. Filho, estou cansado de você. São as pequenas concessões que nós abrimos e escancaramos a porta para o segundo caminho da decadência, que é o caminho da justificativa. Terrível, terrível. Deixa eu dizer para vocês uma coisa que vocês já sabem. Mas o nosso coração, ele é desesperadamente, comigo, corrupto. E ele vai enganá-lo. Se você não estiver andando no Espírito, ele vai enganá-lo. O seu coração enganoso, se você estiver andando no caminho da impureza, ele vai querer lhe ensinar justificativas.
Eu sou assim mesmo, meu pai era agressivo comigo. Você não sabe como eu sofri com meu pai. Você não sabe as coisas que eu ouvi do meu pai. Por isso eu falo assim com meu filho. Não tem jeito. Não tem jeito? Ah, tem. 2 Coríntios 5, 17, se não me engano, diz: em Cristo você pode ser um novo pai. Ou não pode? Você não sabe aonde eu trabalho. Você não sabe para os lugares que eu viajo. Você não sabe o acesso que eu tenho à internet. Você não conhece a minha esposa. Ela nem me quer mais. Ela não te quer mais? Ame-a ainda mais, então. Ela não te quer mais? Ame-a ainda mais. Como Cristo amou a igreja. Aliás, Cristo não amou a igreja, eu fico até arrepiado, esperando ser amado. Porque se ele amasse a igreja esperando ser amado, Cristo amou a igreja. Amou você e a mim, independente do nosso amor por Ele. Queridos, a gente pode ter justificativa até para ser corrupto nos nossos negócios. Eu remito, Daniel, 1.500 notas por mês. Não está bom? Eu omiti 2. Não está bom. Isso é justificativa. O caminho da decadência você vai abrir pequenas concessões perigosas. Cuidado com pequenas concessões, não as abra. Justificativas enganosas, todo tipo dela. E eu espero que enquanto eu estou falando, vocês estão pensando em vocês. Não é na esposa, não é em outro, é em nós. E aí a gente tem o início da formação de um hábito, ou talvez um hábito adquirido. Efésios 4, 17, 19 é uma referência, uma menção. Paulo está dizendo, se dirigindo a nós, que nós não vivêssemos, não andássemos mais como gentios, aqueles que não conhecem a verdade. E você e eu conhecemos, graças a Deus por isso. E Paulo está dizendo, não andem na vaidade dos vossos pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Hábito pecaminoso adquirido vai começar a levá-lo a ter insensibilidade contra o próprio pecado. Agora, o seu temor a Deus, se é que havia algum, ele começa a ser perdido totalmente. Existe um hábito que está começando a ser formado. E aí, lamentavelmente, como essa seta mostra, o caminho da decadência vai te levar para o buraco. E eu clamo a vocês que não andem nele. Escravidão. 2 Pedro é uma carta específica que Pedro fala aos falsos pastores, mas tem um texto ali fantástico, 2 Pedro 2,19. E quem puder abrir para ler, por favor, 2 Pedro 2,19. A hora passa mais rápido nesse relógio aqui meu, não vale. Ô louco. Prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção. Pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Vamos ler de novo, por favor, querido. Prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção. Pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo do vencedor do pecado. Começa a haver um domínio do pecado sobre a sua vida. Eu vou falar para você o que vai acontecer com você.
até perder o discernimento, você vai começar a perder. Talvez a melhor história para você ler, se você está sentado aqui e está lutando com essa área de impureza, ou lamentavelmente está dominado por essa área, é Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16, 17. Uma baita história para você pegar o seu filho, o homem, e sentar e contar para ele a história de Sansão. Incrível como, olhando para o livro de Juízes, a vida de Sansão, nós vemos tudo isso, concessões, justificativas, hábito, escravidão, e Sansão parecia um bobo. Perdeu o seu discernimento. E por fim, claro, se nós escolhermos esse caminho, que eu estou absolutamente certo que por temor a Deus nós não escolheremos, mas se você obstinadamente escolher esse caminho, o final dele é a adoração a qualquer coisa menos que Deus. Você estará de joelhos, curvado, não literalmente, claro, debaixo dos seus ídolos, debaixo dos seus desejos egoístas, adorando-os. Uma pena. Em vez de estar adorando ao único que é digno de ser adorado, que é o nosso Senhor. Mas que bom que a palavra de Deus nos aponta para um outro caminho, que é o caminho, se esse é o caminho da decadência, a gente tem o caminho da santificação, da santidade, que é o caminho da pureza. Agora, se você persistir nesse caminho da impureza, ele vai acabar com o seu relacionamento com Deus. As referências estão aí. Ele vai acabar com a sua saúde, ele pode acabar com a sua saúde. O Salmo 38, ele tem uma ênfase forte de como pecados não confessados podem afetar a saúde física de alguém. Ele vai acabar com a sua vida. Ele pode acabar com a sua vida. Ele tristemente pode acabar com a sua família. E ele pode acabar, inclusive, com o seu ministério. Não estou falando só do ministério de púlpito, estou falando do ministério pessoal de vida, que muitos têm. Davi aqui que eu estou falando, 2 Samuel 13, até em diante, vocês vão ver a derrocada na vida, na família de Davi, o rei Davi, e do seu ministério. Mas graças a Deus que nós temos o caminho da pureza. Graças a Deus por isso. Porque o caminho da pureza, olha que interessante. Eu estou propondo, ele começa e ele sempre se mantém por meio de muita luta. Mas não é pouca, é muita luta. Nós estamos em guerra. Não estamos num parque de diversões gospel. Estamos em guerra. Em guerra. Você precisa lutar com firmeza. Gálatas 5:17 fala que existe uma guerra, né, que milita, que entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Romanos 7:15, Paulo fala da sua luta árdua de dizer, Senhor, eu não consigo, está difícil, aquilo que eu não quero, eu faço. 2 Timóteo 2:3, gosto demais desse texto, é que Paulo fala para Timóteo, olha, nenhum soldado se envolve com a vida civil, porque ele procura satisfazer a vontade daquele que o arregimentou, do seu oficial, nosso Senhor Jesus Cristo. Você está em guerra. O quanto você tem lutado? Não é fácil. É necessário luta. É necessário fechar os olhos. É necessário desligar o computador. É necessário, na hora que eu começar a alimentar um pensamento enganoso, como eu preciso agradar homens,
Mas e se eu fizer isso e ele vai pensar aquilo? Se eu não fizer, o que eles vão pensar de mim? Você precisa, em primeiro lugar, agradar a Deus. E nessa luta você precisa aprender, talvez a mais difícil, ela está aqui dentro, né? Você precisa renovar a sua mente. É necessário lutar com firmeza. Porque lutando com firmeza, eu e você vamos construindo, olha que bênção, hábitos piedosos. Efésios 4, 22 a 24. Hábitos piedosos. Quais são os hábitos piedosos que você tem construído na sua vida hoje? Não precisa me responder, essa é uma questão sua particular. Esse é o primeiro sinal, é isso, Bima? Quais são os hábitos piedosos que você tem construído ao longo da sua vida, queridos? Isso é muito sério. Olha que legal, olha que joia. O final, se é que a gente pode dizer final, porque não termina, o tempo inteiro estamos lutando, mas é a santificação progressiva. Já pensou que legal? Nós chegamos, e se Deus nos permitir, velhinhos, e olharmos para a nossa vida e dizer, Deus foi gracioso conosco. Eu lutei. E talvez hoje, ou estamos partindo, mais santos, mais puros, do que quando conhecemos a Cristo. Não vai ser uma bênção acontecer isso. Porque é isso que Deus espera de nós. Que nós partamos mais parecidos com Ele. Porque lá na glória, é disso que a gente vai desfrutar. É uma atmosfera de santidade, de pureza. Parece não ter sentido, né? Partimos para a glória vivendo uma vida de pureza. Mateus 5,8 diz, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não vai dar tempo aqui, que meu relógio passou mais rápido, não vale. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe qual é o maior benefício de uma vida em pureza? Sabe qual é? Você jamais vai perder intimidade com Deus. Será que existe algo melhor na vida do que ter relacionamento íntimo com o Pai? Será que existe algo melhor que isso? Estou absolutamente certo que não existe. Porque não depende de circunstâncias nenhuma. Salmo 25,14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Não vai dar tempo, eu queria deixar mais uns 2 slides importantes, mas quem sabe numa outra oportunidade. Mas dá tempo de eu terminar lendo um versículo para vocês, porque talvez tenhamos pais aqui, homens, avós, jovens, que estão 1 João capítulo 1, 9, que estão trilhando no caminho da decadência, e eu não quero que você saia por aquela porta, sem tomar a decisão de lutar firmemente, luta firme, de formar hábitos piedosos e de, pela graça de Deus, desenvolver aquilo que é a melhor coisa, a amizade íntima com o Pai, essa é a melhor coisa que tem. 1 João capítulo 1, versículo 9, eu queria ler para vocês. E a gente vai para o fim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, essa é a condição. Nós não temos ideia, talvez, profunda
do quão libertador é confessar pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel às suas promessas, Ele é fiel à sua aliança, ou seja, a nova aliança em que Cristo Jesus, por meio do seu sangue, nos perdoou. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, significa quitar o débito, que já foi quitado na cruz. E nos purificar de toda injustiça, de toda impureza, violação à sua lei. Purificar, que significa remover a mancha, a culpa. Vamos orar? Queria que nesses 1 minuto e meio, 2 minutos, a gente não tivesse muita pressa, porque eu vou terminar assim que eu bater o sinal, mas esse é um tempo muito particular, que aliás eu proponho que você faça isso ao longo do dia, ou talvez no local, na sua casa, talvez, num ambiente mais tranquilo. Mas queria te dar alguns segundos agora, rapidamente, para você confessar pecados de impureza. A confissão genuína, a confissão que é acompanhada por um desejo intenso de mudança, ela será ouvida pelo Senhor e será perdoada e será purificada também. A confissão é um meio do qual o Senhor espera de você e de mim, para que andemos firmemente no caminho da retidão, no caminho da pureza. Talvez você tenha que confessar pecados não somente a Deus, aliás, sempre, primeiramente, é a Deus. Mas talvez, se o Espírito te deu entendimento, talvez você tenha que confessar pecados a alguém, aos seus filhos, à sua esposa, a alguém. A vida de pureza é a melhor vida, a vida que mais vale a pena ser vivida. Porque é por meio de uma vida de pureza é que Deus será glorificado. Deus amado, nos incomoda, Pai. Nos incomoda. Não permita, Senhor, que nós não fiquemos incomodados com aquilo que está sujo, que está torpe, que talvez já tomou conta de áreas da nossa vida. Senhor, não permita, Pai, que haja coração endurecido aqui. Incomoda, repreende, para que possamos conhecer a dádiva de poder ter um relacionamento íntimo com o Senhor, um Deus puro, totalmente santo, e que espera de nós pureza também, Pai. Muito obrigado por esse tempo precioso da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado. Ok, pessoal, Daniel, queria só pegar aquelas 2 ilustrações rapidamente, que tem a ver com outro assunto, né? Quando a gente luta, os nossos filhos lutam com os olhos deles. Eu lembro uma situação que aconteceu lá em casa. Eu acho que por isso que eu queria... Sim, ótimo. São oportunidades para a gente aproveitar e lidar com o nosso filho. Hoje, a homossexualidade é uma realidade. Então essa é uma área que você precisa ser muito sábio na hora de tratar. Então, nós aprendemos os princípios, temos que ensinar aos nossos filhos esses princípios de pureza, mas quando eles são pequenos, se você chegar já chegando, você de certa forma pode inculpá-lo. Então, uma estratégia que naquela hora Deus deu sabedoria foi: filho, primeira coisa, eu louvo a Deus ser homem.
Glorifique porque Deus te criou assim. Agora, segundo caminho, essa é uma luta que não vai deixar você quieto o resto da sua vida. Então, se a gente trata de uma maneira muito ríspida, pode ser que até ele vai gostar do outro lado, né? Então tome cuidado com isso. Então trate com a seriedade que a palavra de Deus ensina, mas também lembre-se, hoje, tendências homossexuais, tudo isso só fiquei um pouco. Você não entrou nesse assunto, né? Sim. Mas eu achei muito pertinente suas duas ilustrações para a gente lembrar disso. Né? Tem alguns que têm crianças pequenas, lide com seriedade, mas valorize que foi algo que Deus colocou no coração deles. Um amor pelo diferente, né? A heterossexualidade. Afirme nisso. E obviamente ensine o caminho da pureza, que é muito importante. Porque senão, daqui a pouco, a maneira como a gente trata pode causar até uma certa reação da criança e ela vai ficar, né, de certa maneira aí, gostando lá do time. Eu gostaria, se fosse possível, a gente ter esse estudo. Sim. Quer anotar o meu e-mail? Mais fácil, porque se vocês puderem mandar um e-mail para mim. Se passasse para o Bima, Mas você tem e-mail da galera? Então a gente vai ter. Na comunicação. Uma coisa que a gente vai fazer, a gente está gravando aqui, é a questão de colocar, estamos num processo aí, né, Fernando, Felipe, de colocar tanto o áudio quanto as aulas. Né? Então, as apresentações, às vezes até o manuscrito, né? Então a gente quer fazer isso. Estamos num processo de implantação, né? Mas ele vai passar. Mas de toda maneira, se quiser, porque tem coisas que por WhatsApp não dá para passar arquivo, então se quiser anotar meu e-mail, pode ser, Bima? Pode. Eles mandam para mim, tudo junto, tá? Pais de família, pais em missão, tudo pequeno, pais em missão, @gmail.com. Manda para mim, cria o material e eu mando o... Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você. Deus abençoe você. Obrigado a você.